Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do pastor Nonato para ministrar a palavra do Senhor hoje. Confesso que esse convite veio imbuído de uma carga de responsabilidade. E eu fiquei muito feliz também pelo fato do meu filho ter aberto esse congresso, também ministrando. E um tema tão importante, irmãos, para a igreja, e que muitas igrejas têm esquecido de comentar, esquecido de recitar. Aceitei o Senhor Jesus há 25 anos atrás, faço parte desse ministério há 12 anos, dos 15 que a igreja está comemorando, e parece que nós estamos na contramão daquilo que muitas igrejas estão pregando. Enquanto muitos estão a pregar a conquista do reino da terra, nós continuamos a pregar a conquista do reino do céu. Aleluia! Aleluia! Abra, por gentileza, sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1, a partir do versículo 1. Eu gostaria de fazer aqui um resumo de um assunto muito importante, que é o assunto de escatologia. Eu não gostaria de tomar muito tempo, apesar de ser extenso esse tema, irmãos. É necessário que a gente reflita, e existem algumas profecias que eu gostaria de recitar, e na verdade, talvez essa mensagem tenha uma característica de um estudo, mas eu vou fazer o possível para resumir ao máximo e fazer com que a igreja compreenda aquilo que Deus tocou no meu coração e que era para mim motivo de medo quando eu fui um católico praticante. Agora para mim é um motivo de alegria, e Deus, Ele tem movido meu coração para que eu estudasse sobre esse assunto desde os tempos, desde alguns anos atrás, quando eu aceitei o Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia! E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós te damos graças. Meu Deus de infinito amor e infinita misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua santíssima palavra. Coloca a mesma agora em nossos corações. Fazei-nos compreendê-la, meu Deus de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, permitam-me eu retirar aqui o relógio para não tomar muito tempo. As horas se passam muito rápido. O costume que a gente tem na nossa igreja, a igreja dirigida pelo pastor Fernando Minar, a gente tira o relógio, coloca aqui e fica tentando cronometrar o tempo, mas a gente sabe que o Espírito Santo é quem dá a mensagem, né, irmão? Se não for o Espírito Santo, o que será de nós? Meus queridos irmãos, muito nós ouvimos falar, isso muito mais há 20, 30 anos atrás, né, para aqueles que já têm mais de 2 décadas de evangelho, a seguinte frase: o fim está próximo. O fim está próximo. As profecias estão se cumprindo. Meus irmãos, eu gostaria de lançar mão de 3 profecias, as quais eu acho básicas, chaves, e que resumem um estudo escatológico, que é a doutrina das últimas coisas, para mostrar para os irmãos que, na verdade, as profecias referentes à vinda do Senhor Jesus já se cumpriram. Só falta uma, que é o arrebatamento da igreja. Que o pastor Nonato muito bem falou. Só falta o arrebatamento da igreja. E quais profecias, irmãos, são essas? Eu gostaria de citar 3 e resumi-las. A primeira é a profecia lá de Daniel, capítulo 2, que fala acerca da estátua do sonho de Nabucodonosor. A segunda profecia, a profecia de Daniel, capítulo 9, que fala acerca das 70 semanas, as 70 semanas de Daniel. E a terceira profecia é o prólogo do texto que a gente leu, que está em Mateus capítulo 24, versículo 32, que é a parábola da figueira que floresce. Então, irmãos, primeiro, vou fazer um breve comentário sobre as profecias que mostram que Jesus está às portas. A começar pela profecia de Daniel, capítulo 2, que diz que no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, quando a Babilônia tornou-se o maior reino de então, 550 anos antes de Cristo, Nabucodonosor tem um sonho. A Bíblia diz que ele acorda no meio da noite. Aquele sonho era um sonho diferente dos demais. Ele nunca tivera um sonho como aquele. Ele se perturba, ele se acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. A Bíblia diz que na manhã seguinte ele se apressa, convoca todos os magos, astrólogos, porque essa história de signos
e de astrologia começou por lá, pela Babilônia. Então ele reúne todos os magos, encantadores, prognosticadores, e ele reúne todo o pessoal, juntamente com os súditos do seu reino, no palácio. E ele diz que teve um sonho, e que seria necessário que alguém decifrasse aquele sonho. E aqueles homens ficam ali aguardando que ele conte aquele sonho. E ele diz: eu não vou contar. Primeiro, vocês vão dizer o que eu sonhei, e vão dizer o que significa. Aí ficou complicado, porque, irmãos, decifrar um sonho não é tão difícil. A gente escuta por aí muitas pessoas fazendo isso. Agora, dizer o que a pessoa sonhou e o significado, meu irmão, só Deus. E aqueles homens ficaram perturbados, e ele disse: olha, se não existir ninguém capaz para tal coisa, eu vou mandar exterminar a todos. E essas palavras chegam até o homem de Deus, Daniel. E quando chega até Daniel, Daniel pede um tempo para se preparar na presença do Senhor. Ele vai até os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel vai para a Babilônia junto com os cativos, irmãos, um jovem, de talvez 13, 14 anos. E ele continua sendo um homem de Deus, mesmo numa terra em que não existem adoradores lá naquela região, a não ser aquele povo que foi de Israel para lá. E ele pede um tempo, e ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, ele se consagra, e numa determinada noite Deus dá a revelação. E marcam o dia apropriado para aquele ato. Ele chega na presença do rei, juntamente com a multidão de pessoas ali presentes, e ele diz: ó rei, há um Deus no céu que revela aquilo que é oculto. Aleluia! E ele diz: rei, quando tu estavas sonhando, tu sonhastes com a grande estátua. O rei começa a ficar perplexo. E aquela estátua, irmãos, ele diz que a estátua era gigantesca. E Daniel diz: olha, rei, a estátua com a qual sonhaste, ela é dividida, cabeça, tronco, o peitoral e os braços, a barriga, ou seja, o ventre, as pernas, os pés. E aqui, irmãos, existe um resumo de todos os reinos da história da humanidade, a partir do reino babilônico. Um resumo de 550 anos antes de Cristo, até os nossos dias atuais. E ele começa a interpretar aquele sonho pela misericórdia de Deus. Ele diz: rei, a cabeça da estátua de ouro é o teu reino. Mas depois do teu reino virá um outro reino. 2 reinos que serão um só. O peitoral e os braços de prata. 2 braços representando o Império Medo e o Império Persa, que viriam depois do Babilônio. Ele diz: a barriga da imagem, da estátua de bronze, se referia ao Império Grego Macedônico de Alexandre o Grande. As pernas de ferro, longas, de ferro, representando o Império Romano, longo na sua história, mais de 1000 anos de Império Romano. 2 pernas representando os 2 impérios, o do Oriente e do Ocidente. Quando eu abri isso para um professor de história da escola em que eu trabalhava, ele ficou atônito. E depois os pés, uma mistura de barro e ferro. Perceba, irmãos, que da cabeça até os pés, a qualidade, a pureza e o valor dos minérios vão diminuindo. Ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro são os pés. Meus queridos irmãos, se o Império Romano representa as pernas e os pés,
10 dedos. Muitos estudiosos entendem que são 10 nações. 10 nações que praticamente dominam o mundo na atualidade. E eu creio que a igreja já tem ouvido falar do G8. As 8 nações mais ricas e influentes do mundo se reúnem todos os anos. 2 nações das Américas, Estados Unidos e Canadá, uma da Ásia, Japão, 3, 5 da Europa, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Espanha, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Espanha, e tem uma outra que eu tenho esquecido agora. Aí depois acrescenta-se a essas 8, mais 2 que são convidadas, Rússia e China. Fecha-se então 10 nações. E a profecia dizia: elas não serão amigas. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo os tempos dos 10 dedos desta profecia. Depois dos dedos, não existe mais membro algum no corpo humano. Da cabeça aos dedos, não existe mais membro nenhum. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aleluia. A outra profecia que eu gostaria de citar é a profecia das 70 semanas de Daniel, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9. Quando Daniel, mais uma vez Daniel, recebe uma revelação de Deus, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a cidade santa, sobre a cidade santa. Sabe e entende, desde a saída para reconstruir os muros de Jerusalém, porque eles estavam no cativeiro babilônico, até a ida, até o término dessas construções, 7 semanas. E depois ele diz: e mais 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62, 69. Alguns acreditam, irmãos, que estas 62 semanas, ele diz 7 mais 62, essas 62 semanas, se você multiplicar semanas de anos, 7 vezes 62, 7 vezes 62, aproximadamente 400 anos, arredondando 400 anos, 434 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Irmãos, as profecias se cumprem, porque nós temos um Deus que vela por esse cumprimento. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Sem arredondamento, 434 anos. Entre Malaquias, o último dos profetas, e João Batista, o primeiro do Novo Testamento, 434 anos. E a Bíblia diz: depois das 69 semanas, faltará somente uma. E sabe que semana é essa? A última? A grande tribulação. Meus irmãos, de todas as profecias escatológicas, só falta o arrebatamento da igreja. Aleluia! Mas eu gostaria, irmãos, de citar mais uma que mostra que Jesus está às portas, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 32, que vai falar do retorno de Israel como nação. Em Mateus capítulo 24, versículo 32 diz:
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Aleluia! Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, os países se reúnem para decidir acerca da reconstituição do Estado de Israel como nação. Muitos israelitas já estavam morando lá, mas numa região dominada até então pela Grã-Bretanha. Israel não era reconhecido como país até 1948. Em 70, no ano 70, houve a chamada diáspora, 70 depois de Cristo, houve a chamada diáspora, quando o general Tito invade Jerusalém, há uma dispersão dos povos judeus pela face da terra. É por isso que existe comunidade judaica em praticamente todos os países do mundo. E eles chegaram no Brasil, logo no começo do descobrimento. Eles chegam no Brasil, vindos de Portugal e da Espanha, chegam pelo Rio Grande do Norte. E é por isso que existem algumas comunidades no Nordeste. E, irmãos, se reúnem para decidir se Israel deveria voltar a se tornar uma nação ou não. E houve um empate. Como é um brasileiro, o Brasil está envolvido nessa história. Aleluia. Oswald de Aranha, ele decide a favor da reconstituição de Israel como nação. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, Israel volta a ser nação. A parábola da figueira se cumpre. A figueira cujos ramos se renovam. Jesus Cristo está às portas. Aleluia! Só falta o arrebatamento da igreja. E eu gostaria, sobre o arrebatamento da igreja, um homem de Deus chamado Paulo recebe uma revelação fantástica. Aleluia! E ele repassa essa revelação para uma igreja, a igreja de Corinto. E esse texto é muito bonito, é um texto que a minha sogra gosta muito, e quando eu leio, sempre lembro dela, missionária séria. E em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, versículo 51, Paulo começa a revelar para a igreja de Corinto uma revelação que é para nós, é para toda a igreja. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aleluia! No momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! E aí estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E ele diz: porque esse corpo, oh aleluia, oh aleluia, ele diz: porque esse corpo corruptível não poderá herdar a incorruptibilidade. Aleluia. Meus queridos irmãos, então no arrebatamento da igreja, que os irmãos possam lembrar de 4 categorias de pessoas. 4 categorias de pessoas vão estar presentes no cenário do arrebatamento da igreja.
Os que morreram, que estão no seio da terra, aguardando o Senhor Jesus, desde Abel até o último crente que morrer antes do arrebatamento da igreja. Os crentes que morreram em Cristo, primeira categoria de pessoas. A segunda, os crentes que estarão vivos no dia do arrebatamento, segunda categoria de pessoas. E as duas outras, aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e que morreram desde Caim. Os não salvos que estão no seio da terra. E a quarta categoria, os não salvos que tiveram oportunidade e não aceitaram o Senhor Jesus, que estiverem vivos no dia do arrebatamento. 4 categorias de pessoas: os mortos que morreram em Cristo, os vivos que vão estar crentes, os mortos não crentes e os vivos não crentes no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, irmãos, que os que morreram serão arrebatados. E depois nós, os que estivermos vivos. Paulo novamente relata isso para a igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala sobre isso. Ele entra em maiores detalhes sobre isso. Então, irmãos, a igreja vai subir. Essa promessa é para a igreja. Aleluia. A igreja é vitoriosa. Existe a promessa que diz que a igreja é vitoriosa. Aleluia. Não deixe de ser igreja. E o arrebatamento vai acontecer. E depois que o arrebatamento acontecer, meus queridos irmãos, começará a grande tribulação. A Bíblia diz que será um período tenebroso. Se você for para o livro de Apocalipse, a grande tribulação ocorre logo depois do discurso de João às 7 igrejas da Ásia, após as cartas. Os estudiosos acreditam que no capítulo 4 acontece o arrebatamento da igreja. No capítulo 4 do livro de Apocalipse. E todos os fatos relativos à grande tribulação vão do capítulo 4 ao capítulo 19. A Bíblia diz que será um tempo tenebroso. 2 personagens se levantarão. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo recebe uma nova revelação e fala para a igreja de Tessalônica acerca do homem da iniquidade. Ele diz que ele se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Acredita-se, irmãos, que o anticristo vai governar a terra nesse período, direto de Jerusalém, onde está o templo de Deus. E já existe uma proposta da ONU para que Jerusalém se torne uma cidade internacional, assim como é Hong Kong e o Vaticano. Existe uma proposta que Jerusalém se torne uma cidade internacional. Ou seja, ela não pertenceria mais ao Estado de Israel. Por quê? Devido aos grandes conflitos religiosos de uma cidade dividida religiosamente entre muçulmanos. Aqui está a mesquita de Omar. Entre os cristãos católicos, aqui estão igrejas católicas, dentre elas a igreja da Natividade, a mais importante. E o judaísmo, aproximadamente por aqui,
As profecias começam a apontar para realmente um governo a nível mundial que será efetivado pelo anticristo. A Bíblia fala sobre as duas bestas do Apocalipse, entre o capítulo 4 e o capítulo 19. Um homem com grandes poderes políticos e um outro com grandes poderes religiosos. O anticristo com grandes poderes políticos, o falso profeta com poderes religiosos. A Bíblia diz que a eloquência desses dois homens é fantástica. A proposta que eles têm para a humanidade é fantástica. Eles seduzem a muitos, a Bíblia diz, se fosse possível, até os escolhidos. Meus queridos irmãos, e a Bíblia diz, ainda lá na profecia de Daniel, capítulo 9, que ele, o anticristo, porque a profecia fala sobre ele também, que ele, o anticristo, ele iria ter esse poder e ele iria fazer uma aliança, até mesmo com Israel, durante a metade de uma semana, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação, e nos outros 3 anos e meio, o período mais tenebroso. Mas a Bíblia também fala de 144 mil que nessa época pregarão a palavra de Deus. A gente não sabe direito, irmãos, como é que eles vão surgir. Se eles ficam já na grande tribulação, ou se através de um milagre essas pessoas aparecem na grande tribulação. Mas existe uma concordância de que haverá um período de salvação por causa da misericórdia de Deus, até mesmo durante esse período. E é por isso que João, quando ele está diante do trono de Deus, ele vê pessoas chegando, e ele pergunta para aquele ancião, que é Deus: Senhor, quem são esses? E a resposta de Deus é: esses são os que chegam de grande tribulação. Aleluia! Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! E agora tem acesso também à salvação eterna. Mas, irmãos, a Escritura diz que nós devemos nos esforçar para irmos primeiro na primeira vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus está às portas. Aleluia! Onde estará a igreja nesse período? Estará na glória com o Senhor. Aleluia! Aqueles que morreram em Cristo, lembre-se que estavam mortos lá no dia do arrebatamento, juntamente com os vivos, no dia do arrebatamento, subirão para a glória. Aleluia! Mas e aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador? Vão ficar para a grande tribulação. E os mortos que não aceitaram o Senhor Jesus, que não subiram também, vão ficar aguardando. A Bíblia diz, irmãos, que no final da grande tribulação, Satanás será preso durante 1000 anos. Lá em Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre isso. A Bíblia antes fala, irmãos, de um número enigmático, que é o 666, o número atribuído ao anticristo, que é uma das bestas. A gente sabe que o número 6 é o número biblicamente referente ao homem, à humanidade. O homem foi feito no 6º dia. Mas o interessante é que existe um estudo numerológico, porque naquela época era muito comum as pessoas, principalmente as mais influentes,
terem os seus nomes associados a números. E geralmente levava-se em consideração o alfabeto hebraico, que tem 22 letras. É como, irmão, se o A valesse 1, o B o 2, o C o 3, o D o 4 e assim sucessivamente. Quando você chega na 10ª letra para a 11ª, aí vai contando de 10 em 10. Quando chega na 20ª letra para a 21ª, é a contagem de 100 em 100. E quando pegaram o nome do imperador Nero, dos tempos da perseguição à igreja, os tempos de Paulo e João também, e quando transcrevem o nome dele para números e depois faz uma somatória, chega-se no 666. Se isso realmente for verdade, o que a profecia aponta é para um homem com grandes poderes similares ou superiores a Nero, que foi um grande perseguidor da igreja. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 20, que Deus derrotará o inimigo. Aleluia. E quando ele derrota o inimigo, ele prende Satanás por 1000 anos. Aleluia. E quando ele prende Satanás por 1000 anos, está em Apocalipse capítulo 20, começa então, irmãos, o milênio. O milênio que foi pregado por Isaías, ele dizia que nessa época o leão pastaria com a ovelha. Ou seja, um período de grande bonança, um período de paz. O milênio será o reino de Deus estabelecido na terra. Aleluia. E o porquê do milênio? Por que a igreja, por que o Senhor Jesus vai passar 1000 anos reinando sobre a terra? Para Jesus mostrar que o único reino que existe e em que todas as coisas são perfeitas é o reino em que Ele governa. Aleluia! O reino em que Ele governa é o único reino perfeito. Aleluia! Porque até mesmo a igreja é falha, mas nós lutamos pelo aperfeiçoamento, lutamos para cada dia sermos melhores. E é nessa luta que Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Aleluia! Quando nós decidimos colocar o Senhor Jesus no lugar estabelecido para ser dele, que é o lugar de rei, lugar de honra, o lugar máximo, não podemos entender o Senhor Jesus como serviçal, aquele que sempre está para nos dar aquilo que nós precisamos, mas no lugar de honra, de glória, para ser glorificado, porque Ele é Deus, e Ele está acima de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Ele estabelece o seu reino aqui na terra, e acredita-se, juntamente com seus anjos e com toda a igreja. A Bíblia diz que não haverá morte. Aqueles irmãos que saem da grande tribulação ainda vivos, salvos, santos, que não aceitam a chamada marca da besta, nem na mão direita nem na testa, entram no milênio para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quais são as categorias de pessoas ou seres que vão habitar a terra no milênio? Jesus Cristo, o Espírito Santo, seus anjos, aqueles que subiram no arrebatamento da igreja, que terão seus corpos espirituais
mas os vivos que saem da grande tribulação e não aceitam a marca da besta. Então acredita-se que esses vivos, esses crentes, eles não morrem durante os 1000 anos. Eles têm filhos, mas depois a Bíblia diz, no final dos 1000 anos, Satanás é solto. Irmãos, todo pecado da humanidade existe por influência de Satanás. Jesus Cristo, quando prende o inimigo, ele mostra que com o inimigo preso não existe pecado. Mas depois que ele é solto, depois dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, ele sai para seduzir todas as nações da terra. A Bíblia fala Gog e Magog, representando os 4 cantos da terra, se bem que a terra é uma esfera. Então, irmãos, ele consegue seduzir até mesmo aqueles que cresceram durante o milênio. Para você ver o poder que tem o inimigo. Mas nós temos um Deus que é mais poderoso. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que essas pessoas seduzidas abandonam a Deus, mesmo vendo toda a sua glória no milênio. A Bíblia diz que eles se reúnem e marcham contra a cidade santa. E a Bíblia diz que com o sopro o Senhor extermina todos eles. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí, meus queridos irmãos, vai acontecer o júbilo no céu. Mas antes disso, a Bíblia fala de um grande trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: você lembra daqueles que no dia do arrebatamento que estavam mortos, que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, permaneceram lá no seio da terra, nos seus sepulcros? Esses agora deverão comparecer ao Senhor, o chamado grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, onde ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí ele diz: deu o mar os mortos que nele estavam. Então foram aqueles que não subiram. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Todos os corpos de pessoas que desapareceram, cujas famílias não tiveram a honra de fazer o sepultamento, irmãos, todos eles agora são retirados do seio da terra. E a Bíblia diz: e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E diz então: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, isso é uma realidade. O céu é uma realidade. O inferno é uma realidade.
E todos os textos da Bíblia, irmãos, apontam para a responsabilidade que deve existir para com a igreja, de sermos realmente igreja. Porque a Bíblia fala que o joio crescerá com o trigo. Devemos ser trigo e não joio. Aleluia. E depois que todas as coisas se consumarem, meus queridos irmãos, aí virão os tempos de bonança. Deus, ele revela a João, já bem idoso, o que deveria acontecer. A nova Jerusalém. Aleluia. Aí a Bíblia diz que toda a igreja, os salvos em Cristo, subirão para a nova Jerusalém. Aleluia. Para reinarem com o Senhor. Em um reino que nunca mais terá fim. Aleluia. Glória a Deus. Nós seremos súditos deste reino. Nós faremos parte deste reino. Aleluia. A igreja é beneficiada por Deus. Deus não se esquece dos seus. Aleluia. E eu gostaria de finalizar, irmãos, mostrando aqui algumas características, aleluia, desta cidade. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, que diz: nela não vi santuário. Por quê? Porque o santuário é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Senhor e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia! As nações andarão mediante a sua luz, e os reinos da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia. Assim como muitas vezes era necessário fechar as portas de Jerusalém, a Jerusalém física, contra os seus inimigos, sucumbida, irmãos, por mais de 40 vezes e reerguida, porque é uma promessa de Deus. Aleluia! Agora nós estamos na nova Jerusalém. Aí ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem e da outra, estará a árvore da vida. Aleluia. E depois ele continua, e diz que os seus servos servirão, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. A igreja do Senhor é vitoriosa. Meus queridos irmãos, aleluia. A igreja do Senhor é vitoriosa. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Não será fácil para nós. Aleluia. É necessário passarmos por dias de tribulações que não se comparam à grande tribulação. A Bíblia fala sobre os dias maus, os dias difíceis. Mas um conselho o Senhor dá para a sua igreja: não desista de ser igreja. Não desista da caminhada. Aleluia. Perseguições passaremos, mas a igreja do Senhor é vitoriosa. Aleluia. E é por isso que eu pergunto: onde está a primeira pessoa para aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Aleluia. Se você, diante de tudo que tem ouvido, diante
de todo esse resumo que foi feito, de profecias cumpridas, do retorno do Senhor Jesus que pode acontecer a qualquer momento. Se existir aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, venha até aqui à frente. Aleluia. Assuma esse compromisso com o Senhor. A igreja fique de pé, por favor. Se tem alguém que acha Xarope 44 de vinho, que se desviou da caminhada, hoje é o dia da reconciliação. Aleluia. Se você acha que olhando para trás, você fora melhor lá atrás, as preocupações do dia a dia, muitas vezes a descrença, a falta de fé, te afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia da reconciliação. Aleluia. Eu gostaria de louvar o Senhor. Gostaria de louvar a Deus com o hino Além do Rio Azul. Aleluia. Evangelista Caio está aí? O evangelista Caio não pôde vir. Eu gostaria de adorar a Deus. Aleluia. Reflita a letra deste hino. Além do Rio Azul. O que vai acontecer com a igreja do Senhor? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Reflita. Aleluia. Em espírito de oração. Além do Rio Azul. Aleluia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Oh, aleluia! Tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul. Além